Graças, paz, irmãos, bom dia. Queremos, nesse instante, dar as boas-vindas àqueles que estão se chegando aí para mais um domingo de Escola Dominical, estudo da Palavra de Deus, através do tema Viver com Fé e Sabedoria. E no domingo de hoje, nós estaremos então iniciando uma nova unidade, unidade 3, que fala sobre ser igreja com fé e sabedoria. E a lição de hoje é de número 14 da nossa revista aqui, né? Viver com Fé e Sabedoria, para aqueles que estão acompanhando. Fechamos o ciclo da unidade 2 na semana passada, com a lição no qual nós conversamos um pouquinho de prudência não faz mal. Espero que tenham acompanhado e gostado. E agora estaremos iniciando então com um novo tema, uma igreja cheia do Espírito Santo, baseado no texto do evangelista João, capítulo 14, do verso 15 a 27, e também na grande promessa de Jesus do envio do Espírito Santo, relatado lá em Atos 1, verso 8. Então vamos lá, vamos primeiro ler esse texto da Palavra de Deus em João 14. Abram suas Bíblias aí, eu estou com a Bíblia da tradução da Bíblia de Jerusalém. Temos seguido com esta orientação e assim nós vamos caminhar no nosso estudo nesta manhã. Que Deus nos abençoe na condução desta aula, em nome do Senhor Jesus. João 14, se vocês já abriram aí, do verso 15, Jesus dando, de certa forma, orientações e já se despedindo da sua presença física neste mundo aos seus discípulos ali presentes. E ele diz assim: se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Ainda um pouco e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? E respondeu-lhes Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. E em Atos, capítulo 1, verso 8, que é o tema também da abertura da lição, diz o seguinte: mas, e aqui já é um outro momento em que Jesus
de certa forma, já havia sido crucificado, já havia ressuscitado e estava ali então se manifestando aos seus discípulos, aqueles que estavam reunidos ali, e ficou, diz a palavra, por 40 dias após a sua ressurreição, se apresentando perante os seus discípulos. E aqui então no verso 8, ele diz assim: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Promessa de Jesus, do envio, do Consolador, da força, do poder, daquele que daria ânimo, o dínamos da igreja, o Espírito Santo. E nós vemos aqui nesse texto 8, do verso 1 de Atos, que relata aqui então as ações dos apóstolos, já a promessa de que assim seria quando o Espírito Santo fosse colocado diante deles através do Pentecostes, logo mais à frente. Nós vamos então perceber que eles têm uma missão a cumprir, a começar primeiro em Jerusalém, depois a Judéia, e o Evangelho vai se espalhando a Samaria, e já sai do contexto da esfera judaica e parte então até os confins da terra, onde nos incluímos nisso. Então esses são os dois textos básicos da nossa lição de hoje. Mas vamos lá, a temática é uma igreja cheia do Espírito Santo. E para então conversarmos um pouquinho sobre isso, que sinais a igreja apresentaria, ou a igreja deve apresentar, se nela reside a unção do Espírito Santo. Esses textos que nós lemos, nós provavelmente iremos dividir esta aula em duas partes. Hoje estaremos fazendo uma abertura, uma apresentação do Evangelho de João e alguns conceitos então a respeito das palavras colocadas de uma forma assim diferenciadas na sua raiz, né? Nós costumamos falar em Espírito Santo nas traduções mais atualizadas, mas aqui na Bíblia de Jerusalém nós lemos ali, segundo o relato de João, sobre a citação do Espírito no verso 16 e 17 do capítulo 14, mais especificamente, como colocação de Paráclitos, e o pneuma no verso 17. A palavra Paráclitos, segundo os estudiosos, ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. No capítulo de 1 João, capítulo 2, verso 1, ela é usada para se referir a Jesus, e 4 vezes no discurso de despedida de Jesus no Evangelho de João. Os dois livros, né, citados foram escritos por João, mas no Evangelho específico aparece 4 vezes. E em 1 João, a carta 1 João, ela aparece uma vez, que é o capítulo 2, o verso 1. Então, se nós formos ver da maneira como está citada nesse 1 João, nós vamos lá ver o seguinte: Tiago, Pedro, 1 João, capítulo 2, verso 1. O que ele fala lá? Meus filhinhos, isto vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o texto então de 1 João, capítulo 2, verso 1. Se alguém pecar, temos diante do Pai um advogado. E é Jesus então colocado aí como uma primeira citação do Paráclito, representando então a ação do Espírito Santo de Deus também. Segundo o biblista Johann Konings, que o Paráclitos tem uma ampla cerca de significados. Nós vamos analisar algumas delas aqui. O primeiro deles
que é um significado básico, é auxílio, apoio, e vem do grego parakaleo, chamar para qualquer necessidade. Ou seja, quando Jesus estava ali, de certa forma, avisando aos seus discípulos que ele estaria de partida deste mundo, ele estava também afirmando para os seus discípulos que era necessário essa partida dele deste mundo, a sua subida ao céu, para estar à direita de Deus, para que a obra de Deus se completasse através da descida do Espírito Santo, como nós vemos que realmente aconteceu no movimento do Pentecostes, profetizada lá em Joel, livro de profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Então nós vemos aqui no livro de Atos a confirmação dessa promessa se cumprindo na vida da igreja primitiva, principalmente, ainda ela não estava formada, mas na vida dos apóstolos ali. O texto bíblico relata que o Pai enviará um continuador, ou seja, a obra de Jesus não estava sendo encerrada ali com a sua partida, mas existiria uma continuidade, e essa continuidade seria dada e foi dada através da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. É o Espírito da verdade que nos apoia e auxilia, que vem de Deus para conservarmos na verdade. Essa é uma das funções do Espírito Santo na vida da igreja. É trazer orientação, é trazer interpretação, é trazer orientação quanto à caminhada da igreja e a sua missão de espalhar o Evangelho de Deus até os confins da terra. Os apóstolos fizeram a sua parte. Nós vemos lá no histórico de Atos que após a morte de Estevão começou uma grande perseguição ali na vida dos apóstolos, e eles tiveram que sair daquela região, e uns foram para a região da Judéia, outros foram para Samaria, e cumpriu-se a profecia de Atos 1:8. E em seguida nós vemos, após a conversão de Paulo, diante das suas 3 viagens missionárias, que ele atingiu, de certa forma, os confins da terra naquela época. Então nós vemos aí relatado a promessa de Jesus se cumprindo na vida daqueles que estavam convivendo com eles naquela época ali. No Novo Testamento, a palavra pneuma, que quer dizer vento, sopro, respiração, uma outra interpretação também para o Espírito Santo, representa também a vida. Ela também é representada pelo Espírito de Deus e aparece 350 vezes, e às vezes vem acrescida de uma palavra para especificar a sua função. No verso 17 que nós lemos aí, do capítulo 14 de João, fala que ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher porque não vê e nem o conhece. A intenção de Deus não é se omitir para algumas pessoas. Nós já temos estudado em outros momentos e falamos sempre: o projeto de Deus é a salvação de toda a humanidade. Mas devido ao livre-arbítrio, algumas pessoas decidirão por si só em não aceitar essa caminhada, não aceitar essa verdade. E Deus, respeitando o ser de cada um, o desejo de cada um, Ele não interfere. O Espírito Santo está para agir na vida daqueles que se colocarem à disposição para que isso aconteça, para aqueles que se dispuserem a esta ação. Por isso que ele diz no verso 17: o mundo não o vê nem o conhece, porque o mundo não aceita as coisas de Deus. Diz a palavra que o mundo jaz no maligno.
E esse mundo é formado por pessoas. Pessoas que de certa forma foram criados também à imagem e semelhança de Deus. Mas segundo o Evangelho de João, no primeiro capítulo, verso 12, fala assim que: mas a todos ele veio para o que era seu, veio para os judeus, seu povo, povo da origem de Jesus, mas eles não o receberam. Mas a todos, e aí nós entramos nessa, nós nos enquadramos nesse todos, como povo gentil, como povo fora da aliança da promessa feita a Abraão no sentido sangue, mas dentro da promessa da Abraão pela justiça da fé. Então nós fazemos parte. Todos os que o receberam deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, através desse texto de João, aqui ele vem dizer que nós podemos sim nos aproximar e nos deixar ser dirigidos e guiados por esse Espírito Santo de Deus quando nos tornamos filhos de Deus, quando nós o recebemos. Então é necessário e que isto venha de nós. O aceitar, o receber, o confessar a Jesus é uma condição sine qua non para ter a unção do Espírito Santo. Porque como nós vimos aqui no Evangelho de João, na sua abertura, quando Jesus estava se despedindo deles, ele estava dizendo: eu vou, mas eu vou deixar o meu representante aqui. Ou seja, se você aceitou a Jesus, o Espírito Santo vem como se forma de brinde, ele vem junto com a pessoa de Jesus para te abençoar. E nós vamos citar aqui no decorrer do nosso estudo, nós vamos fazer só uma abertura hoje, de que o Espírito Santo, ele tem algumas ações na vida da igreja, e nós vamos ver isso numa próxima sequência da aula. Hoje nós vamos fazer só a abertura falando um pouquinho aqui do histórico do Evangelho de João. No verso então 17 fala que ele é Espírito de verdade e que tem o poder de ensinar todas as coisas. Hoje nós não temos a presença física de Jesus para trazer o ensino. Os apóstolos tiveram a oportunidade de conviver 3 anos com Jesus fisicamente ali e aprenderam muitos ensinamentos de Jesus nesses 3 anos. Mas a promessa de Jesus para eles é de que eles não estariam sendo órfãos, porque esse Espírito Santo que seria enviado daria continuidade. E segundo o verso 26, aqui que nós lemos do capítulo 14, fala: mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Hoje, como nós entendemos e sabemos a respeito de Jesus? Através da Bíblia, que é o livro escrito por mãos inspiradas por Deus. Nós cremos assim, que a Bíblia, ela de certa forma retrata ali os pensamentos de Deus, os seus projetos, os seus propósitos para cada um de nós. E é nela que está contido sobre também a ação do Espírito Santo na vida da igreja, mais especificamente a partir do livro de Atos. Nós começamos a presenciar esta atitude mais presente do Espírito Santo após o Pentecostes. Quando o evangelista João fala do Espírito, ele não lembra as suas manifestações extraordinárias, ele não se preocupa com esse aspecto, em fases de êxtase, mas ele procura descrever o Espírito com a maneira de ser do próprio Deus. João 4, 24, o que diz lá no texto de João 4, 24? Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. O Espírito Santo é a essência do próprio Deus, é Deus presente. E quando fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é porque Deus habita nesse templo. O nosso corpo se torna habitação de Deus, tabernáculo santo. Então temos mesmo é que valorizar isso e conservar irrepreensíveis para Deus. É isso que a palavra está dizendo.
como continuidade da revelação que se iniciou em Jesus, o Espírito Santo dá essa continuidade através da sua ação na vida da igreja. Ao finalizar o seu ministério, Jesus confiou o propósito do Pai a seus discípulos e discípulas. Ele deixou a determinação que eles estivessem levando esse evangelho de boas novas a todas as pessoas. Eles haviam aprendido de Jesus e agora a missão ficaria com eles. E diz a palavra, segundo o relato, que Jesus falou para eles, que eles fariam maiores obras ainda do que Jesus, porque o Espírito Santo estaria com eles, e eles perpetuariam então esse evangelho da graça, esse evangelho da salvação a todas as pessoas. E essa missão não terminou. Hoje, nós que somos a igreja, o corpo, parte do corpo de Cristo, temos esse compromisso. Eu estou aqui hoje falando com vocês a respeito disso, desse evangelho puro e verdadeiro que é o evangelho de Jesus, que nada mais é do que o próprio amor de Deus derramado em nossos corações através da sua graça inefável. É um favor imerecido. E eu creio que Deus, Ele nos ama e quer o melhor para cada um de nós. E Ele quer tocar o seu coração. Sem dúvidas, essa tarefa de levar essa continuidade, se fosse depender da minha própria força, eu não conseguiria nada. Mas quando há a capacitação e a unção do Espírito Santo para a realização desta obra, com certeza só vai ser sucesso. Porque nós não estamos fazendo uma obra que é nossa, mas é uma obra que é de Deus. E quando Deus está presente na sua obra, quando Ele é abençoador desta obra, só tem que prosperar. A expectativa que recai sobre a igreja é de que faríamos as mesmas obras de Jesus e outras maiores. Sem dúvida, uma tarefa impossível se levarmos em conta a nossa limitação. Mas como nós falamos, é nesse contexto que se deve pensar na importância do envio do Espírito Santo. Não vamos estar sozinhos, não estamos sozinhos. O Espírito Santo já é presente na vida da igreja. E uma igreja que sinaliza as marcas da presença do Espírito Santo, ela não é uma igreja que fica estagnada, mas é uma igreja que cultua, é uma igreja que anuncia, é uma igreja que denuncia, é uma igreja que promove, que se envolve com as pessoas, que compartilha das bênçãos de Deus, das misericórdias de Deus para com os outros. Ela não se fecha em si mesma. Essas são algumas das marcas da presença da ação do Espírito Santo. E nós vemos na igreja primitiva, no capítulo 4 de Atos ali, como viviam os primeiros convertidos. Diz que dia a dia o Senhor acrescentava aqueles que seriam salvos. Por quê? Porque havia a bênção de Deus naquele projeto do anúncio do Evangelho. E hoje também a bênção de Deus é presente quando nos dispomos a seguir a sua vontade. Observemos aí que Jesus fala que quem os guiaria na verdade é o Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade e nele não há confusão. Então, quando Ele diz aí, se permanecerdes em mim, se me amais, observareis os meus mandamentos. Ou seja, há uma condição. Você ama Jesus? Eu amo a Jesus? Eu tenho que guardar os seus mandamentos. E diz a palavra que os mandamentos não são penosos, mas são mandamentos que geram vida. Assim como o Espírito Santo gera vida na igreja, nós também recebemos esta unção do Espírito para gerar vida ao nosso próximo. Provavelmente aquele que está desacreditado, principalmente nessa situação em que convivemos de pandemia, onde a depressão muitas vezes impera na vida da pessoa. Se ela não tem uma raiz, uma base, uma fé em Deus, ela não tem nada. E às vezes vem aquela vozinha no seu interior: você não é nada, você não presta. Dá um fim em tudo isso, tira a sua vida
e tudo vai se resolver. E muitas vezes a pessoa chega a esse ponto de cometer suicídio. E não é essa a intenção, porque a intenção de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é o próprio Espírito Santo de Deus presente na vida. Então é necessário a igreja estar ativa e presente neste meio de anunciar o Evangelho, de ter essa dispensação do Espírito presente para todas as pessoas, porque é Deus quem batiza, não somos nós, não batizamos o nosso nome, mas é em nome do Senhor Jesus, ao qual deixou a promessa do Consolador. No Espírito Santo, a igreja encontra sentido, ânimo, consolo e direção para agir. É nele, não é em nenhum outro. O motivador da vida da igreja tem que ser a presença do Espírito Santo com ela a cada momento, porque é ele que consola, é ele que é poder, é ele que fortalece. Além de consolador e orientador, em Atos 1:8, o Espírito Santo é aquele que dá o dínamos, como nós lemos lá, isto é, o poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. Então ele é esse dínamo. E para quem é dos tempos das antigas, né, que andava de bicicleta nos idos da década de 70, eu ainda lembro que quando a gente andava de bicicleta, tinha uma pecinha chamada dínamo, que era colocada no pneu da bicicleta, e conforme o pneu girava, aquela rodinha que tinha na cabeça daquele dispositivo, daquele gerador, ele girava junto com o pneu e gerava uma energia para acender uma lanterna que ficava à frente da bicicleta e iluminar o caminho. A função do dínamo era gerar energia para termos luz, para iluminar nosso caminho. A função do Espírito Santo também é ser esse dínamo, gerar essa energia para que a luz da verdade se faça presente em nós. É para isso, nessa característica dada ao Espírito Santo de dínamos, tem esse sentido. Ele gera habilidade, capacidade, segundo Mateus 25:15. É um ato poderoso ou milagre. O Espírito é o agente que capacita para a realização de várias tarefas e funções, que faz com que o propósito de Deus se realize. Nós falamos aqui dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus são totalmente fundamentados na ação do Espírito Santo na vida da igreja, da comunidade de fé. Sem a presença do Espírito Santo, não vai rolar. Não há certeza nenhuma de alcançar algum intento, porque é um projeto falho já na sua origem. Mas quando há a unção do Espírito Santo, com certeza vai dar certo, porque é Deus que está no comando de tudo isso, é Ele que está no controle. Uma comunidade cheia do Espírito Santo vive e guarda os mandamentos de Deus. Nós já falamos sobre isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E ela assume um compromisso com as pessoas e com a transformação da realidade, que permanece sob o domínio do medo e não da paz. É o verso 27, que ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não dou como o mundo a dá. Que paz é essa que o mundo oferece? A ausência de guerra. A paz de Jesus oferece não é ausência de guerra, porque Ele mesmo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A paz que Jesus oferece é aquela que mesmo em meio a uma tempestade, num barco, no alto mar, você tem a certeza de que Ele estando presente ali, essa tempestade vai passar. Hoje, podemos imaginar que estamos passando por uma tempestade com essa pandemia. Mas se Deus é presente na sua vida, se Deus se faz presente na sua vida através dessa ação do Espírito Santo, tenha certeza que você é um vencedor. E você vai atravessar essa tempestade e vai chegar do outro lado com a graça de Deus na sua vida, abençoando. Isso é o que Deus quer para nós. Jesus não ficou isento das tentações. Jesus não ficou isento das tribulações. Mas Ele em nenhum momento decaiu.
do seu propósito, que era servir a Deus com integridade e agradar ao Pai, mesmo negando-se a si mesmo. E é o que nós temos que fazer a todo instante, é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir aquilo que Jesus tem determinado para nós, os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Cada um de nós tem que cuidar disso. Eu não posso fazer aquilo que é da sua competência, assim como você não pode fazer aquilo que é da minha competência. Cada um tem que prestar contas de si mesmo a Deus. Mas a igreja é um corpo de Cristo unido. Eu tenho sim que me preocupar com o meu próximo, como ele está. Porque se no meu corpo, analisando, eu tenho um ferimento no dedo e eu não cuidar, eu posso perder o dedo, posso perder a mão e ir contaminando todo o corpo. Então é necessário cuidar. Assim é o corpo de Cristo. Todos se comprometem com todos e se tornam ajudadores um ao outro, para que cheguemos junto a esse propósito de Deus, que é estar com eles para sempre, gozando das bênçãos celestiais. Mas enquanto isso não acontece, a missão da igreja continua, que é anunciar a palavra de Deus. Uma igreja que cumpre o seu propósito no mundo só o faz por conta da presença do Espírito Santo e não por mérito próprio. Realmente, ninguém pode se vangloriar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não podemos fazer nada. Diz a Bíblia que não conseguimos nem acrescentar um fio de cabelo a mais, nem um segundo a nossa existência, porque a vida não nos pertence. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele conhece o nosso ser e sabe que nós precisamos. O agir do Espírito Santo se revela no comportamento santificado e missionário da igreja. A igreja tem uma missão, sim, e essa missão continua. Muitas vezes em locais que o rigor é muito presente, como no passado, com perseguições, quanto no país que nós vivemos, que temos, de certa forma, uma liberdade religiosa para estarmos falando aqui com vocês face a face através dessa videoaula. O que seria de nós se houvessem essas perseguições? A igreja recuaria diante do temor ou arcaria ali com a sua fé, que Deus estaria presente? O agir do Espírito Santo se revela no comportamento santificado e missionário da igreja como corpo de Cristo e na vida dos seus membros, como discípulos e discípulas de Jesus. É o que somos hoje. Não podemos esperar ações e testemunhos da igreja como instituição ou comunidade de fé se seus membros não apresentam as marcas do Espírito na sua vivência cotidiana dentro e fora do templo. No domingo que vem nós vamos abordar mais 3 aspectos interessantes que estão na nossa revista aí, que fala sobre capacitar 3 ações do Espírito na vida da igreja. Capacitar a igreja na missão de anunciar o Evangelho da salvação, convencer e purificar a igreja de Cristo de suas impurezas, santificar a igreja. Essas 3 parâmetros vamos estar trabalhando no próximo domingo, se Deus assim o permitir. Então nós temos aí os textos da semana, nós vamos estar passando aqui para vocês. Dá uma lida e assim na semana que vem a gente vai poder conversar com mais clareza esses aspectos que nós falamos aqui, que é a palavra que ilumina a vida da nossa revista. Nós falamos um pouquinho do fundamento bíblico na nossa revista e que essa palavra que ilumina a vida vai retratar então desses 3 atitudes do Espírito Santo, que é capacitar a igreja na missão de anunciar o Evangelho, convencer e purificar a igreja de Cristo das suas impurezas, baseado em João 16, e por fim santificar a igreja. Nós como metodistas temos na teologia wesleyana a santidade como um processo, né? Então nós vamos falar um pouquinho disso. E a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. E fala também que o Espírito Santo, quando ele habita em nós,
Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, são assim, mensagens maravilhosas que nós encontramos na palavra de Deus para nos fortificar e nos fortalecer e podermos caminhar essa jornada do Evangelho com fé, com força, com dinamismo, ungidas pelo Espírito Santo de Deus e capacitados por esse Espírito Santo de Deus. Então, no próximo domingo a gente continua falando a respeito. Para vocês que já conhecem essas leituras que foram citadas da semana aqui, nós temos aí o de João, que nós já lemos hoje, tem o João 16, que vai falar da promessa do envio do Espírito Santo e despedida, tem o Atos 19, que vai falar um pouquinho da experiência de Paulo nas suas viagens na comunidade de Éfeso, onde ele encontra alguns discípulos lá que foram batizados no batismo de João, mas nem sabiam que existia o Espírito Santo. Então era um batismo, de certa forma, ainda não completo. Não de que não tivesse validade o batismo de João, mas era um batismo muito inicial, da qual depois, quando Jesus começou a atuar, começou a se batizar em nome de Jesus. Então Paulo fala, vocês não sabem? E aí, anunciando para eles a palavra, ele batizou-os em nome de Jesus, e impondo as mãos, eles receberam o Espírito Santo, esses 12 discípulos de Éfeso. E Éfesos 4 fala da importância da unidade da fé e recomendações de Paulo também aos irmãos de Éfeso. No capítulo 5, verso 18 a 21, ele fala a necessidade de encher-se do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, essas recomendações de Paulo para a igreja de Éfeso. Em Atos 8, no verso 14 a 17, que é um dos textos da semana também, ele fala da necessidade que nós sermos guiados, todos os que são guiados são filhos de Deus. Ou seja, se você tem essa certeza que a sua vida tem sido guiada pelo Espírito Santo de Deus, você com certeza é um filho de Deus, porque nós citamos João 1, verso 12, que fala sobre isso. Todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E o Romanos 8, 14 a 16, aliás, eu inverti. Atos 8, 14 a 17, fala de Pedro e João em Samaria, que eles batizavam com o Espírito Santo, e os que ouviam e foram batizados em nome de Jesus. Então Pedro e João em Samaria, já não era nem em Jerusalém nem na Judéia, eles já estavam na Samaria, cumprindo as profecias de Jesus ali a respeito do descida do Espírito Santo. E Romanos 8, 26 então fala aqui do Espírito Santo intercede por nós com gemidos, é o que nós citamos no texto, com gemidos inexprimíveis, e a testificação do Espírito que somos filhos de Deus. Então, esses textos da semana a gente continua na próxima semana. Que Deus esteja conduzindo novamente o nosso encontro aqui. Tenha um domingo de paz, um domingo abençoado. E no próximo domingo é o dia em que se comemora também o dia da escola dominical. Vamos ter um tempinho para falar sobre isso também. Quantos anos já se foram os primeiros fundadores da escola dominical da Igreja Metodista, e que hoje ainda continuamos com esse projeto, porque a escola não pode parar. É através dela que nós temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da palavra de Deus em nossas vidas. A Igreja do Senhor Jesus, mesmo diante dos maiores desafios, tem sempre sobre si o poder e a graça do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador, o Espírito da verdade, o doador do poder para a realização da missão. Reconhecer-lhe é a grande chave para entender o êxodo da igreja primitiva, apresentada no livro de Atos dos Apóstolos. Essa era uma igreja viva, porque possuía a presença do Espírito Santo. E como nós falamos, dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Num dia era 3.000, depois 5.000, e assim o povo ia
aproximando-se da verdade e da palavra de Deus e se arrependendo com o anúncio do Evangelho da salvação por meio de Jesus Cristo. Paulo, ele muitas vezes sofreu perseguições, foi dado por morto, apedrejado, mas ele nunca desistiu do anúncio dessa palavra. Ele deixa, através também do seu testemunho nas suas cartas, muitas mensagens para que nós não desanimemos, mas estejamos sendo uma ajuda mútua para com aquele que se sente fraco e que nós possamos ajudá-lo nessa caminhada. Que Deus dê um domingo abençoado para cada um de vocês, para a minha família, para a sua família, e que estejamos juntos no culto à noite, mais com a bênção do pastor, no culto de louvor e adoração a Deus às 18h45 hoje. Um domingo abençoado para todos vocês, em nome de Jesus. Obrigado por estar aqui presentes nesse dia. Deus abençoe. Até o próximo domingo, se Deus assim o permitir. A paz. Santo Espírito.